Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do canal YouTube Iraci Suas Artes. Se você quiser acompanhar esse momento de reflexão que eu vou ler aqui, você acompanha aí comigo, né? Que é bem curtinho, está no livro de São Lucas, no Novo Testamento, e está no capítulo 13 e o versículo 18 até o 21. Bem curtinho a leitura. E o título diz assim, Parábolas do grão de mostarda e do fermento. Antes de eu ler, eu quero dizer assim, você que tem gostado de me acompanhar, de ouvir a leitura que eu faço, os comentários, e não é inscrito no meu canal, se você desejar se inscrever, eu fico muito agradecida. E você que já é inscrita e tem me acompanhado, o meu muito obrigado, e compartilhe aí com outras pessoas. E se você não tem assistido os vídeos que eu ensino a fazer artesanatos, né? Ensino a fazer bonequinhas, bichinhos, algumas coisas, alguns itens de crochê também, né? Os pontos básicos também de crochê. Se você quiser aprender alguma coisa, entra aí nos canal, nos vídeos que tem esses artesanatos, ok? Minhas amigas, meus amigos. E se você também quiser compartilhar esses momentos de reflexão também, é muito bom a gente semear a palavra de Deus, não é mesmo? Então, aqui o título, como eu disse, é Parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E dizia outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, é bem curtinho, eu acho que é bem fácil de entender essa palavra, né? Jesus, naquela época, falava muito por parábolas, né? Porque eu não sei explicar porquê, né? Mas ele falava por parábolas, né? E uma vez ele falou, alguém comentou, né? Porque ele falava em parábolas e ele falou que muitos ouviam e não entendiam, né? Então eu acredito que ele tinha os seus motivos, né, para falar em parábolas, né? E então aqui ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando lança na sua horta e ela cresce e faz uma árvore bem grande onde as aves do céu se aninham. Então eu vejo aqui, ele está falando sobre o reino dos céus, mas sem a palavra de Deus nós não podemos entrar no reino dos céus. Então ele está se referindo à própria palavra. Então, quando nós atentamos para a palavra de Deus, né? Alguém semeia no nosso coração, porque se ela chegou em nós é porque alguém semeou, né? É porque alguém trouxe para nós a palavra, né? Ou deu a Bíblia para nós, ou pediu para nós ler, ou pediu para nós ir na igreja ouvir, ou falou algo que nos despertou a curiosidade de pegar a Bíblia e ler. Alguma coisa aconteceu para que a gente pudesse conhecer a palavra. Então,
a palavra de Deus é como é o reino de Deus, porque sem a palavra nós não chegaremos ao reino de Deus. Então ele está dizendo aqui sobre a palavra, que alguém pegou uma semente, um homem pegou uma semente e lançou na sua horta, e ela se tornou uma grande árvore onde se aninharam os passarinhos, as aves do céu. E eu vejo aqui esse versículo como ele dizendo assim: quando você conhece a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus e você medita nela todo dia e você ama a Deus conforme ela ensina e você tem ela guardada no teu coração, ela se tornou uma grande árvore. E aí o Espírito Santo de Deus, simbolizando aqui os passarinhos, vem e entra no teu coração e faz morada. E fica ali, fazendo morada. Te ajudando, te abençoando, te orientando, te ensinando, né? E aí ele fala aqui, e é semelhantemente ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então, quando uma mulher pega um fermento para fazer o pão, ela primeiro ela coloca ali na massa e deixa o pão ficar ali separada, né? Tem pessoas que põem em 3 partes mesmo e ela cresce. E o fermento faz com que aquele pão cresça até ficar no ponto de levar para ser assado, né? E tem gente que faz fermento em casa também, né, gente? Eu não sei fazer não, já fiz uma vez, mas eu esqueci. Tem gente que toma uma medida lá, umas medidas, mistura tudo e põe numa vasilha e deixa lá. E ele vira fermento mesmo, depois você faz o pão, que é aquele fermento natural, não é o fermento comprado. Eu já usei uma vez, mas só que eu não lembro mais como faz, eu já esqueci. Então, ele está comparando a palavra de Deus como o fermento. Ele se refere ao reino de Deus, mas é a palavra. A palavra de Deus, quando ela vem em nós, quando nós deixamos ela penetrar em nosso coração, nós temos sede dela, nós queremos aprender dela, né? Assim como nós queremos aprender a fazer qualquer outra coisa, nós queremos aprender mais e mais a palavra de Deus, né? Lê, aí tem curiosidade, quer ver o que Deus fala lá na frente, conhece o Velho Testamento, aí vai para o Novo, porque tem curiosidade, quer conhecer o que Deus está falando para a gente através da sua palavra. Então, esse conhecimento, Jesus está se referindo ao fermento, que quando alguém coloca para fazer ali o pão, o bolo, ele cresce, né? Então, se nós atentarmos para a palavra de Deus, conforme Deus fala aqui, faz essa comparação, a palavra de Deus vai transbordar dentro de nós. Que aqui ele fala assim, em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou, até que tudo transbordou. Então, a palavra de Deus tem que transbordar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, para que nós possamos sempre, assim, estar alegres e nos momentos difíceis nos atentar a ela e sabermos como nos sair diante daquelas dificuldades que surgem no nosso caminho, seja a enfermidade, seja problemas na família, seja problema financeiro, seja de que ordem for o problema, se nós estivermos com a nossa vida, com a palavra de Deus transbordando dentro de nós, como uma árvore grande, onde o Espírito de Deus acha prazer, como os passarinhos acham prazer de se abrigar nas suas folhas, e o Espírito Santo de Deus abrigar dentro do nosso coração, por nós termos a palavra que transborda dentro de nós, aí o Espírito Santo vai querer estar aqui dentro, fazendo
fazendo do nosso coração um ninho para ele se abrigar, para ele ficar feliz conosco, para ele, na hora da tristeza, estar conosco, nos abençoando, na hora da alegria, estar feliz conosco, entendeu? Essa palavra, Jesus está se referindo ao reino de Deus como a sua palavra. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus queridos, nós não veremos o reino de Deus. Aqui também está escrito sobre isso. Sem nós conhecermos a palavra, é impossível nós alcançarmos o reino de Deus. Então, para nós alcançarmos o reino de Deus, nós temos que ter esta semente aqui, sempre crescendo dentro de nós, se tornando como uma árvore muito grande, ou como o fermento, que quando a gente faz o pão, ele cresce. Não é verdade? Então, é assim que nós temos que ter a palavra dentro de nós, para nós podermos obter o reino de Deus. Porque aqui ele está dizendo, ele diz assim, e a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Então, para que o Espírito de Deus esteja no nosso coração, venha morar em nós, é necessário nós termos a palavra de Deus como uma árvore muito grande, transbordante, os seus galhos bem grandes, ou um pão, um fermento que está dentro de uma vasilha que chega a estar derramando. Então, nós temos que ter a palavra de Deus transbordando dentro de nós. Porque se ela transbordar dentro de nós, nós vamos poder falar para alguém, porque nós temos o conhecimento dela. Nós vamos poder compartilhar com outra pessoa, porque nós vamos estar transbordando dela. E transbordando dela, nós vamos querer que outras pessoas também sejam transbordadas com a palavra de Deus. Então, é sobre isso que o Senhor está se referindo. Para nós obtermos o reino dos céus, o reino de Deus, é necessário conhecer a Bíblia Sagrada. É necessário termos ela transbordando dentro do nosso coração. Amém, amados? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse momento de reflexão e me sigam aí, continuem me seguindo, compartilhem também, queridos, essa palavra para que outros também fiquem transbordando dela, tenha uma árvore frutífera dentro dela, dentro de cada um, para que o Espírito de Deus ache guarida aqui dentro do nosso coração, se abrigue dentro de nós em todas as circunstâncias. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês nesta tarde, que vocês tenham um ótimo domingo e que tudo corra bem com vocês. É o que eu desejo a vocês, meus amigos, de todo o meu coração. Que Jesus Cristo transborde dentro de vocês. Amém? Fiquem com Deus.